Olá, minha gente. Beleza? Tudo bom com vocês? Vocês têm um ótimo dia, né? Uma ótima sexta-feira. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Iremos ver, galera, uma revisãozinha básica em tomografia computadorizada, né? Que é interessante para que a gente fixe cada vez mais o conteúdo, tá? Então, vamos fazer isso, revisão. E passar para vocês, pelo menos, a parte introdutória sobre os princípios matemáticos de aquisição de imagem em tomografia. Na realidade, em tomografia helicoidal, certo? Então, quando eu falar tomografia helicoidal, vejam, lembrem, tentem lembrar a diferença da tomografia helicoidal para a tomografia convencional, certo? Sempre associando helicoidal convencional, porque elas têm uma grande diferença, né? Que nós já passamos na última aula para vocês. Mas que iremos mostrar novamente durante essa, certo? Então é isso. Ao final dessa aula, vocês vão fazer um mini testezinho, que está na plataforma do MEAD. Então, só é acessar e realizar esse mini teste. Em relação aos objetivos de aprendizagem dessa aula de hoje, nós iremos mostrar novamente para vocês, como eu disse, é uma revisão, alguns componentes de tomografia, os principais, vamos dar ênfase, até porque são coisas que podem cair em concurso e é interessante a gente saber de forma duplicada para fixar melhor o conteúdo. Então, bases, características, as bases, características da imagem de tomografia, o que vimos semana passada, e irei mostrar aqui novamente, de forma mais resumida, no entanto, o que é mais nuclear. E hoje, o que seria a aula de hoje é os princípios matemáticos na aquisição da imagem helicoidal, como falado agora há pouco. Então, gente, em relação aos principais componentes de tomografia computadorizada, nós temos esse slide aqui que mostra uma sala de fato, onde nós temos aqui nela a máquina em si de tomografia, onde o paciente fica posto nela para realizar a varredura nos mais diversos exames que é possível se realizar por tomografia. Então, lembrando, temos duas grandes partes importantes aqui nessa imagem, que é essa parte maior aqui, que nós chamamos isso de gantry, né? Gantry. Nunca esquecer do gantry, porque é algo que nós utilizamos bastante. Então tá aí, ó, o gantry. E outro local que utilizamos muito é a mesa, né? Nesse caso, nós temos uma mesa móvel aí, né? Podemos mover ela para cima, para baixo, ela entrar no interior do gantry e sair fora do gantry, tá? Então, podemos realizar todo esse movimento aí com a mesa. Além disso, a mesa foi imprescindível na diferença de tecnologia, né? Lembrando que a helicoidal, para se realizar a imagem, é preciso que a mesa fique parada no momento do giro de 360 graus, e no modo helicoidal não. A mesa vai entrando no interior do gantry e o tubo de raio-x girando, assim realizando uma imagem volumétrica. Não esqueça disso, por favor, tá? Então, lembrando que no gantry tem alguns botõezinhos que servem para manipulá-lo, tanto o gantry quanto a mesa. Aqui nós temos o suporte de cabeça. Esse suporte serve para realizar todos os tipos de exames que regem a cabeça do paciente e o pescoço. Então, todos exames de cabeça e pescoço é feito num suporte desse. Aqui, vizinho, a máquina de tomografia, temos o que a gente chama de bomba injetora, tá? Então, teremos uma aula somente de bomba injetora, bastante interessante para vocês, porque é nela que é possível haver
a utilização do contraste radiológico. Então, lembre, recapitulando, entre mesa. Essa mesa é móvel porque ela sobe e desce, entra no interior e fora do gantry, beleza? Então é isso. Então, quando a mesa, essa mesa ela tem na realidade um movimento, né? Isso aqui nós estamos já falando de uma tomografia helicoidal, ela tem movimento, então, movimento contínuo na hora do exame. O paciente vai fazer o exame do crânio, começou aqui, terminou no final do crânio aqui, ó. Então, ela percorre todinho o crânio até finalizar o exame. Lembrando também, pessoal, que a imagem que é feita na varredura do exame é chamada de axial. Somente ela, certo? Então, toda imagem que é feita em qualquer tipo de tomógrafo, seja ele da primeira, segunda, terceira, quarta tomografia convencional, helicoidal, multislice, será a imagem axial que é feita no momento do exame. Não esquecer disso também. Não esquecer também dessa imagenzinha, que é altamente importante, porque é através dela que nós demarcamos a área de interesse, certo? Então, o nome dessa imagem é escanograma ou scout, e é nela que marcamos o exame a ser realizado. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um escanograma que ele abrangeu parte do tórax e parte do abdômen total. No entanto, nós só marcamos a área de interesse aqui foi o abdômen superior. Então, o abdômen superior, ele inicia um pouquinho acima do fígado, aqui, ó, um pouquinho, nessa imagem aqui foi até um pouco demais, e na cristilheta. Então, isso aí seria o abdômen superior, que na realidade o abdômen ele é dividido em abdômen superior e inferior ou pelve, ou então o abdômen total, que seria tudo. Aqui seria uma máquina de tomografia aberta, né? Onde nós sabemos que tem muita coisa, muita coisa dentro dela, né? E nós, na realidade, já vimos estruturas que são nucleares, que são mais importantes, como, por exemplo, o tubo de raio-x, ó, que está aqui, tubo de raio-x, os detectores que estão aqui, e vejam que eles são refrigerados através de ventiladores, além da sala ser bastante gelada. A sala em tomografia precisa ter uma temperatura muito baixa. Por quê? Porque, de acordo com o seu uso, ela esquenta bastante. O que é que esquenta, professor? Esquenta os detectores, porque eles recebem radiação, e esquenta mais ainda o tubo de raio-x. Certo? E falar em esquentar tubo de raio-x, nós também sabemos de uma coisa muito interessante que está aqui na realidade, ó. Nós temos já que antigamente era resfriado por uma câmara de água, na verdade temos um sistema de refrigeração do tubo de raio-x, né? Que é feito uma circulação de óleo refrigerado para poder resfriar o tubo de raio-x, como mostra nessa imagem aqui, né? Então, temos aqui o tubo de raio-x, essas mangueiras pretas que entram dentro do resfriador, circula através de várias serpentinas, sendo resfriada, e a partir disso, o tubo de raio-x é resfriado, né? Então, é isso para resfriamento do tubo. Ainda aqui, nós vemos o tubo de raio-x com a máquina de resfriamento, né? Resfriamento, refrigeração, deixando o tubo menos quente, né? Porque assim, quando o tubo está muito quente, galera, não é possível realizar o exame. Ele pede um tempo para que essa temperatura seja baixada e aí ele dá início ao exame. Porque se ele não der esse tempo, pode queimar o tubo. E aí o prejuízo é muito grande, certo? Então, observamos aqui, ó, que tem mais ventiladorzinhos. Aqui é o gerador, ó, o gerador.
onde é ligado à tensão do tubo, e essas mangueiras pretas, a refrigeração. Tá? No lado posterior, sabemos que tem o detectores, né? Temos detectores bastante importantes também na aquisição da imagem. Aqui, galera, evidenciando algo importante, é o colimador, né? Então, gente, o colimador, ó, ele serve, o pré-paciente, ele serve para definir a espessura da imagem. Então, o colimador serve para definir a espessura da imagem. Lembrem, espessura da fatia, tá? Tem dois tipos, o pré-paciente e o pós-paciente. O pós-paciente, ele não define a espessura da imagem, tá? Mas ele serve como se fosse uma grade antidifusora. Ele serve para meio que abranger, né, absorver a radiação também e deixar ela encaixar nos detectores. Mas o pré-paciente é para definir a espessura. Lembrando que a espessura da imagem é em milímetro, tá, galera? Não é em metro, não, é em milímetro. Falando em detectores, lembrem sempre que o modelo que foi seguido para realizar a produção das máquinas de tomografia até os dias atuais é do tipo terceira geração, né? Então, como é isso? É um tipo de aparelho que realiza o exame do paciente em suas várias partes, onde tem o tubo de raio-x que passa a radiação X pelo paciente e é absorvida por uma fileira de detectores, né? Então, houve evolução da tomografia em relação aos detectores e aí passou-se a ter, no caso, mais de uma fileira de detectores, né? Então, é o que a gente chama de tomografia multi-slice, ou também chamada de tomografia multicanais, é uma coisa só. Então, visivelmente, se vocês olharem para esse triângulozinho branco aqui, na tomografia com simples fila, ela abrange uma região menor do corpo, diferentemente do multi-slice, que abrange uma região maior do corpo, e assim, é um movimento de 360 graus, é possível fazer uma quantidade maior de imagens de acordo com a quantidade também de fileiras do tomógrafo, certo? Então, se você me perguntar, professor, qual a tomografia que hoje ela tem um preço bom, preço médio, e dá para fazer quase tudo. É uma tomografia com 16 fileiras. Tá? Ela faz quase tudo, só não faz a angiotomografia cardíaca, né? Angiotomografia do miocárdio, que é aquela que nós vimos na semana passada. Que a partir de 64 canais é que é possível fazer esse tipo de exame. Então aqui, gente, olha, essa imagem é nova para vocês, tá? Então temos uma imagem evidenciando fileiras de detectores, ó. Lembrando que é claro que os detectores diminuíram de tamanho para que se pudessem serem colocados lado a lado, né? Então, olha só, um equipamento de 16 fileiras, que é justamente esse que eu comentei agora há pouco, ele possui, em média, em cada fileira, 750 detectores. Diga aí, em cada fileira tem 750. Chegando a um total de 12 mil detectores em um aparelho multi-slice de 16 canais ou 16 fileiras, certo? Então, isso é muito, gente. Se vocês voltarem no tempo lá, na terceira geração, uma fileira só tinha nem 1000 detectores. E aqui tem 12 mil, né? Imagine um aparelho de 512 fileiras. É coisa de outro mundo. É coisa muito cara também. Então, quando falamos em detectores, gente, nós falamos em dois tipos. Falamos no detector a gás e o detector cintilador, que é o sólido. E é dele que a gente vai falar, porque é ele que é utilizado para realizar a produção da imagem em tomografia. Como é que é feito, professor? Então, é o seguinte, gente.
A gente sabe que a radiação ela sai do tubo de raio-x, atravessa o corpo do paciente, sendo atenuada, né? E chegando posteriormente, onde? No detector, naquela fileira que acabamos de ver agora, né? A fileirona que a gente pegou, tirou um detector aí, ampliou esse detector e agora vamos ver. Então, aqui, ó, como é que é feito essa conversão? A radiação que atravessa o paciente, ela chega no detector, né? Que ele tem uma eficiência bastante interessante, em média 90%, em média. Isso é uma eficiência bastante legal já. E aí, gente, quando acontece isso, ó, a absorção da radiação, ó, veja bem o que acontece, é interessante. Esse detector sólido, ele converte essa radiação X que foi absorvida em luz. Ele converte em luz, ampliando essa absorção, certo? Quando amplia esse sinal, né? Esse sinal de radiação absorvido em luz, existe outro detector dentro que capta essa luz, ou seja, capta os dados dessa luz. Tá? E quando é captado os dados dessa luz, há uma conversão de radiação, luz, sinal analógico. Sinal analógico, aí passa para os fios, né? E o computador, né, a CPU lá da máquina de tomografia, ela converte esse sinal analógico em analógico digital. Ou seja, gente, isso é tudo o quê? Isso são tudo dados numéricos que se entrelaçam e são reconstruídos matematicamente, tá? E quando é reconstruído de forma muito rápida, pelo fato de existir computadores muito rápidos hoje, né? Aí ocorre a produção do sinal digital e a imagem digital na tela do computador. Então, é mais ou menos assim que é feito uma imagem digital em tomografia através do detector sólido. Hoje é utilizado o tungstênio de cádmio. Galera, aqui já estamos entrando nos princípios matemáticos de imagem, de aquisição de imagem, tá? Existe algo chamado de interpolação. Interpolação, queria que vocês até prestassem bem atenção agora, porque não é tão fácil de entender o que seria interpolação. Mas vejam, aqui nesse lado esquerdo temos uma tomografia convencional, aquela que a gente já bateu na tecla várias vezes, que a mesa para, tubo gira, mesa se move, tubo gira, faz imagem. Se move, tubo gira, faz imagem. Então, gente, aí eu não tenho interpolação. E o que é, professor, interpolação? Gente, interpolação é o que é utilizado na tomografia helicoidal. Ah, professor, e é só utilizado na tomografia helicoidal? Não, é utilizado também na multislice. Por quê? Porque a aquisição de imagem é a mesma, segue o mesmo padrão na multislice, certo? Por quê? Porque é em forma de hélice, né, de espiral. O que danado é helicoidal. O que danado seria a interpolação. Galera, é o seguinte, o termo interpolar quer dizer juntar, quer dizer unir dados, certo? Como assim, professor? Ainda não entendi. Então, gente, vejam bem, vejam que aqui é uma espiral, né? Aqui é uma espiral, ou seja, a máquina girando, o tubo girando, e a mesa, ao mesmo tempo, a mesa, ela percorrendo, né? Então, tubo girando e mesa passando. Então, se você ficar meio... Você pode pensar que a imagem ela vai ficar meio que na diagonal, assim. Por quê? Porque há um formato de hélice quando está realizando a varredura no paciente. E aí, gente, esse termo de hélice é justamente o que está mostrando aqui através da trajetória que é criada quando o tubo está girando e a mesa está passando. Então, fica realmente meio na diagonal, teoricamente, a imagem. E o que é feito? É feito justamente a interpolação. E o que danado é isso, professor?
A interpolação é a junção desses dados que são teoricamente perdidos, vamos dizer assim, e nesse caso aqui, através da interpolação, ocorre a união disso, fazendo com que essa imagem posteriormente ela fique de forma volumétrica. Forma volumétrica, eu tenho o volume completinho já. Lembra lá da peça de mortadela que eu mostrei para vocês, que é o formato já grandão dela, todo compactado. Então, acontece isso por causa da interpolação, que é através do giro de 360 graus, ó, e a mesa percorrendo, a interpolação une esses dados que foram perdidos, deixando o volume bastante nítido, evidenciando imagens, principalmente em 3D, tridimensionais, também com ótima qualidade. E aí vem o pitch, né? O pitch é um fator matemático aí que muita gente tem dúvida, mas na realidade não é um bicho de sete cabeças. Então, gente, quando eu falei já algumas milhares de vezes sobre movimento de tubo com detector e movimento da mesa, deslocamento da mesa, isso aí nada mais é do que o pitch, tá? Que o pitch. Então, está aqui, ó, representação entre a razão do deslocamento da mesa pela espessura do corte. Por que a espessura do corte, professor? Porque, gente, lembra que eu falei de colimador? Então, o colimador está unido ali no complexo tubo detectores. E é ele que vai nos dar a quantidade de espessura da imagem, que é em milímetros. Então, como é isso, professor? Geralmente, gente, a máquina de tomografia, ela vai ter um pitch de 1. Pitch de 1. E como é esse pitch de 1? Como é o pitch de 1? Ó, veja aqui, ó, pitch. O pitch é igual ao deslocamento da mesa em milímetros, ó. Milímetros, deslocamento da mesa, pela colimação do feixe, certo? Em cada giro. Então, é basicamente isso. Deslocamento da mesa e o giro milimétrico da espessura do corte. Se eu colocar aqui, ó, galera, 1 milímetro de deslocamento da mesa e 1 milímetro de espessura de corte, o que é que nós vamos ter? Nós iremos ter aí o que? Dá para saber, né? Agora o pitch de quanto é. Então, o pitch, nesse caso aqui, ele dará igual a 1. Por quê? Porque um pitch de 1, aqui, ó, o pitch de 1 para 1, ele será igual ao número 1. Então, gente, se você perceber, estava aqui, ó, deslocamento da mesa com colimação versus giro de 360 graus, o que acontece? Se eu tenho o pitch de 1 para 1, que seria o normal, né? Eu tenho uma sincronia, lembra? Eu tenho uma sincronia de movimento. Tem uma sincronia, tá? Então, assim, sempre, na realidade, na maioria dos casos, o pitch utilizado normalmente é o pitch de 1. E o pitch de 1 é como, professor? É aquele de 1 para 1. Então, por exemplo, se eu tenho um deslocamento da mesa de 5 e a colimação do feixe de 5, eu terei um pitch de quanto? Ó, colimação, deslocamento da mesa, 5 milímetros por segundo. Espessura do corte versus giro de 360, não esquece. 5 milímetros por segundo. Então, gente, eu vou ter um pitch aqui de 1. Então, eu vou ter, galera, um giro com o movimento da mesa sincronizado.
Quer dizer, professor, que existe pitch maior que 1 e menor que 1? Existe. É o que eu vou mostrar aqui para vocês na imagem. Então, galera, olha aqui, ó. Aqui, nessa imagem A, certo? Seria um pitch de 1. O pitch de 1, vejam. O pitch de 1, veja, que é um movimento sincronizado. Não esqueça, movimento sincronizado eu tenho um pitch de 1. Então, o pitch de 1 vai encaixar direitinho, vai interpolar direitinho. Fechou, né? Pitch de 1. Olha só aqui, ó. A hélice toda fechadinha, bacaninha. Então, já aqui, ó. Mas vejam. Quando eu aumento o pitch, por exemplo, se for um pitch de 1,5, eu vou deixar aberturas aqui na imagem. No entanto, ó, eu vou conseguir abranger uma área maior. Então, a mesma radiação que eu utilizei aqui, ó, para abranger essa área, por exemplo, essa área do tórax, foi a mesma radiação que eu abrangi essa área do tórax com o abdômen. No entanto, houve um espaçamento maior. Porque nesse caso aqui, no caso B, eu tenho um pitch maior que 1. Certo? Se eu tenho um pitch maior que 1, a imagem vai ficar espaçada, vai ficar mais estirada. E aí eu vou perder em qualidade de imagem, tá? Então é por isso que é utilizado normalmente o pitch de 1. O pitch de 1, ele vai formar uma imagem com sincronia mais aguçada, mais regular. Então vai nos dar uma imagem mais nítida, mais bacana. Então tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Pitch de 1. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Pitch de 1, ó. Olha só. Olha só. Eu tenho 3 casos. Aqui. E o pitch de 1, galera, ó. Eu tenho uma sincronia. Veja que os espaçamentos aqui estão bacaninha, ó. Espessurazinha do corte, bacana, tudo, pitch de 1. Aí agora eu dupliquei o pitch, ó. Eu estirei mais, ó. E aí, olha o que aconteceu, ó. Eu abrangi uma área maior, né? E nesse caso aqui, ó, utilizou até menos radiação. No entanto, gente, como eu aumentei muito esse pitch, né? E 2, eu dupliquei. Eu deixei a abertura para a interpolação agir muito grande, certo? Mas esse exemplo aí é mais para vermos que existe o pitch. E esse primeiro aqui eu deixei por último para nós vermos que ele é um pitch menor que 1, gente. Então, é um pitch que, ó, a interpolação dele é assim, ó, é uma por cima da outra. Então, é bem assim, amarrada. E aí, nesse caso, a quantidade de radiação ela será duplicada, será bem maior. Eu tenho um pitch de meio, né? 0,5, ou seja, menor do que 1. Certo, gente? Então, eu espero que essa parte de pitch vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e tenta entender novamente, tá? Porque é interessante, pode cair em concurso. Olha aqui, outra... Aqui nós temos, ó, os 2 tipos de varreduras. A varredura convencional, ó, tá aqui, ó. Olha só. Imagem, espaço, imagem, espaço. Aqui nós temos pitch de 1, pitch de 2,5, de 1,5, pitch de 2. Então, qual é o pitch que é utilizado normalmente? Normalmente é o pitch de 1. Por quê? O pitch de 1, o pitch igual a 1, ele quer dizer o pitch de 1 para 1. E o que é isso? Por exemplo, se eu tenho 5 milímetros em cima e 5 embaixo, eu vou ter um pitch de 1. Se eu tenho 10 e 10, vou ter um pitch de 1. Agora, se eu tenho 10 e vou ter 5 embaixo, eu vou ter um pitch de 2, porque 10 dividido para 5 é 2. Mas se eu tiver 5 em cima e 10 embaixo, aí eu terei um pitch de meio, né? Então a gente sabe que o pitch normal é de 1 e já abaixo de 1 não é tão utilizado assim. Mas vejam que aqui tem um movimento de sincronia, a interpolação está aqui no meio para juntar aqueles dados
o pitch de 1,5 a gente esticou um pouquinho, ó, e aí a interpolação está mais aguçada, e aí o pitch 2, que na realidade hoje não é nem utilizado, tá? Não é nem utilizado, mas para a gente entender que a questão de pitch é interessante que falemos para vocês. Pronto. Aqui, gente, lembrando, se não entendeu o pitch, volta um pouquinho aqui para entender novamente. Existe o FOV, né? Field of View. O FOV, que é chamado mais precisamente, o FOV, gente, é justamente o tamanho, é como se fosse no raio-x o tamanho do cassete, o tamanho do chassi, certo? Para fazer uma radiografia. Aqui é chamado de campo de visão. Então, por exemplo, se eu for fazer um exame do crânio, eu vou utilizar um campo de visão que abrange o crânio, um pouquinho maior, né, para deixar o crânio dentro da área de interesse. Se eu for fazer um exame de um olho, eu vou fazer com um FOV, ou seja, um campo de visão menor do que o crânio. Mas, se eu for fazer um exame do abdômen ou tórax, eu terei que aumentar esse campo de visão, que é justamente o FOV, como eu comentei aqui. Então, aqui, ó, tem alguns... Cada círculozinho desse aqui, ó, é um tipo de FOV diferente, ó. Esse verde que é o último é o GAN. Então, veja, aqui eu tenho um FOV bem grandão, ó, FOV grande, né, onde dá para abranger o abdômen, o tórax e tal. E aqui, se eu fosse fazer um exame da coluna, eu utilizaria um FOV menor. Então, gente, o FOV, ele é dado em centímetros, por exemplo. Isso é uma média, tá? O FOV para o crânio, ele tem 22 centímetros. Tá? O FOV, se a gente lembrar do escanograma, não tem escanograma aqui, mas se a gente lembrar do escanograma, o FOV é aquilo lá que a gente puxa, né? Para delimitar a área de interesse. Então, ele já nos dá um FOV desse tamanho aqui, mas que a gente pode aumentar um pouquinho e diminuir um pouquinho. Olha só, tórax, abdômen, ele vai aumentando, joelho, face, coluna. Diminui já porque são estruturas menores. Né? Professor, para que eu saber disso? Para saber que existe. Tá? Existe o FOV, que é uma gradezinha que vai aparecer quando você fizer o escanograma. Ela aparece automaticamente porque ali estamos dentro de um protocolo a ser seguido. E a espessura do corte, né? Interessante para a gente entender a espessura do corte. Espessura do corte em tomografia computadorizada, ó. Os cortes em tomografia computadorizada, ele vai de uma média de 0,6, 0,6, ou seja, menos de 1 milímetro, até aproximadamente 10 milímetros. Vai depender de que a gente utilizar. Vai depender da estrutura, vai depender do objeto de estudo, vai depender do tumor, se for uma lesão, um tumor, por exemplo, e vai depender se o paciente pode receber dose alta ou baixa. Como criança, né? Criança, geralmente a gente usa uma espessura de corte um pouquinho média, um pouquinho maior, né? Para justamente evitar baixar a radiação. Então, mas de fato, como é que a gente utiliza essas espessuras de corte? A espessura de corte, gente, ela é dada no protocolo. Ela é dada no protocolo, mas ponham na mente, quando for fazer exame de região extensa, eu vou ter que usar milímetro elevado. Quando eu for realizar exame de estrutura pequena, eu vou utilizar baixo milímetro, baixa espessura de corte. Por exemplo, se eu for fazer um exame do olho, 1 milímetro, 2 milímetros de espessura. Se eu for fazer um exame do ouvido, a mastoide, é muito pequeno, ó, 1 milímetro, 2 milímetros. Se eu for fazer da sala túrcica, 1 milímetro. Se eu for fazer a imagem de um dente, menos de 1 milímetro, 0,6 milímetros. Aí, se eu for realizar o exame do pescoço, 3 a 5 milímetros. Se eu for realizar o exame do tórax, é grande, 5 a 10 milímetros. Como também do abdômen. Então, é mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Tá bom, pessoal? Então, gente, aqui, ó,
Algo que a gente falou na aula passada foi em relação aos princípios da imagem, né? Falamos sobre aqui o pixel e o voxel, né? Então, se você olhar aqui, ó, temos um corte axial, que está dentro de uma matriz. Lembram da matriz? Essa matriz está cheia de números porque os números identificam a densidade da estrutura, né? E esses números são reconhecidos pelo computador e transformando na imagem digital, mais ou menos assim. Então, cada número desse representa um pixel, né? Um pixel. E a espessura da imagem, gente, ela é representada pelo voxel, que é a parte volumétrica da imagem, certo? Então, o pixel é a parte bidimensional da imagem de tomografia e o voxel é a região volumétrica, é o volume propriamente dito, tá? E esse volume propriamente dito, que é o voxel, é ele que vai dar a espessura da imagem. Por exemplo, aqui, eu tenho uma espessura de 2 milímetros, 2 milímetros, né? Se eu aumentasse aqui, essa parte azul estaria mais larga, mais grossa. E existe uma coisinha chamada de incremento. Incremento, gente, vai um pouquinho, talvez misturar um pouquinho com pixel, mas tem ligação, na verdade. Se você olhando para essa imagem aqui, você vai notar que ela é semelhante a isso aqui, ó. Essa imagem superior. Porque eu tenho uma imagem com sobreposição de imagem. A mesma coisa que acontece aqui, ó. Incremento. Certo? Incremento. Eu tenho uma imagem de 5 milímetros e um movimento da mesa de 3 milímetros. Então, se eu tenho um movimento mais lento do que a espessura da imagem, essa imagem ela vai interpolar, ela vai juntar, ela vai unir, tá? Então, isso não é o normal que acontece. Isso aí seria um pixel menor que 1, por exemplo. Mas, na realidade, o que eu quero falar aqui para vocês é que quando vocês ouviram falar em incremento, não esqueça, incremento de corte, ele é o movimento da mesa, é a mesma coisa. São algo sinônimos. Incremento de corte, ele é sinônimo de deslocamento da mesa. Tá? Então, aqui, gente, eu tenho aqui, ó, 5 milímetros de espessura do corte com 5 milímetros de incremento, ou seja, movimento da mesa. Então, eu vou ter um movimento, ó, de sincronia. Vou ter aí um pitch de 1, tranquilo. Veja que vocês vão entender o pitch agora. É pitch, é pixel. E agora, eu tenho uma imagem menor do que com um movimento de mesa maior. Aí eu vou ter aquele espaçamento, que eu vou necessitar mais do interpolação. Outra característicazinha é o efeito do volume parcial. É o seguinte, efeito do volume parcial é quando nós fazemos uma imagem, uma varredura, quando essa varredura, na realidade, necessitava de uma espessura menor de imagem. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho esse cubo aqui, né? Esse primeiro cubo, que tem 10 milímetros. 10 milímetros. Mas vejam que ele tem várias tonalidades de cores. Várias tonalidades de cores. Mas eu apliquei 10 milímetros em tudo. É como se eu tivesse esse controle aqui, ó, com 10 milímetros, e eu fizesse com um corte só, 10 milímetros. Mas a gente sabe que ele tem várias estruturas dentro. Tem vários botões. O ideal era que eu fizesse com o quê? Com uma espessura menor, porque eu estaria evidenciando os detalhes de cada botãozinho desse aqui, de cada detalhe do visor também. Então, ó, o ideal aqui era eu fazer com os milímetros, né? Com a espessura menor do que 10. Menor do que 10. Ah, professor, não entendi. Tá.
Ó, aqui eu tenho um corte de tomografia do crânio. Então, eu retirei lá esse corte que tem osso, músculo e gordura. Tá tudo bem pertinho aí, ó. Então, isso tudo são 3 milímetros. 3 milímetros. 3 milímetros. Né? Então, esse complexo aqui de 3 tecidos diferentes são 3 milímetros. Então, eu meti 3 milímetros lá e ele me deu um tom de imagem, ó. Me deu um tom de cinza. Um cinza um pouco escuro, né? De média a escuro. Cinza média. Mas se eu fizesse essa imagem, as imagens com espessuras de 1 milímetro, eu faria 1 milímetro na gordura, 1 milímetro no músculo e 1 milímetro no osso. E aí ele me daria um tom de cinza diferente para cada tipo de estrutura. Por quê, professor? Porque a gente tem vários tipos de estruturas com constituição diferente. É por isso que existe esse efeitozinho aí. É um efeito que existe. Quer dizer que sempre que tiver estrutura pequena eu vou fazer com 1 milímetro menor? Não. Não. A gente vai trabalhar com a média. Trabalha com a média mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma coluna lombar. Eu tenho parte de osso, né? Parte do corpo, da vértebra aqui. E o disco. O disco intervertebral. E aí, gente, é uma região pequenininha. Pequenininha. Imagina que eu usei 3 milímetros aqui, ou 5 milímetros. Ela vai estar misturando um pouquinho aí de disco com osso. Mas não tem problema. Porque o objetivo aqui, na realidade, é observar até mais o disco, né? Observar se ele sai da região dele formando uma hernia. Certo? Isso aí é só um adendo aí para a gente entender que existe um artefato de volume parcial, que na realidade é um mascaramento de tonalidade de tom de cinza, que acontece no corpo todo. Até porque, por exemplo, o abdômen, ele tem um adrenal que é uma glândulazinha que tem em cima do rim, que é bem pequenininha, e tem um fígado, que é tamanho do mundo. E pode ter dentro do fígado um tubozinho de 3 milímetros. Então, isso aí, esse efeito de volume parcial, galera, vai sempre existir. Vai sempre existir, não tem isso não. O ruído na imagem, gente, é o seguinte, ruído é quando a imagem fica assim, ó, como está essa aqui que eu estou mostrando. Quando é que acontece isso? Galera, acontece na maioria das vezes quando a radiação ela é baixa em relação à estrutura do paciente. Ela acontece mais na realidade quando o paciente é forte. Quanto mais o paciente é forte, ele vai necessitar mais de radiação e a imagem vai sair com o ruído, né? Que é esse chuviscadozinho na imagem, tá? Então, também tem outras coisas que influenciam, só que isso seria o mais provável. Outra coisa seria o filtro, mas a gente vai entrar em filtro ainda posteriormente. A cachorrada aí tá solta. Aqui, ó. Eu tenho uma imagem aqui que está evidenciando dois ruídos aqui, ó. Uma média de ruído. Tá. Não importa muito, pronto. Aqui, eu queria mostrar. Vejam bem, quem é que tem mais ruído dessas 3 imagens? A, B ou C? C. C tem mais ruído. Nesse caso aqui, sabe por quê? C tem mais ruído? Ela tem uma estrutura idêntica aí. Mesma constituição, mesma densidade. Só que na C foi utilizada uma radiação mais baixa. Tá? Professor, é possível corrigir isso? Utilizando os parâmetros de reconstrução, onde a gente consegue inserir a radiação a mais e aí ele deixa a imagem mais nítida, certo? Ou, posteriormente ao exame, adicionando os parâmetros de ferramentas de melhoramento de imagem, como filtro, por exemplo. É igual no Photoshop, a gente consegue ajeitar, mas aí não é possível, tipo, eu pego essa imagem aqui, eu quero deixar totalmente nítida. Aí você vai deixar
nítida além do normal. Vai deixar mascarada aí a estrutura. Tá? Aqui, ó. No caso, paciente obeso, ó, esse paciente era bem obeso, ó, essa parte toda aqui por fora do abdômen é a gordura. Tá? Então, tem paciente que é bem tanto obeso que a radiação não consegue abranger todo o abdômen dela, né? Então, o que é feito? É feito aumentar parâmetro, VMA e tempo para poder fazer exame com mais qualidade. E posteriormente a esse exame, certo? É necessário ainda melhorar a imagem com as ferramentas. Olha aí. Aqui eu mostro na imagem A, 60 MA com 120 kV e a fatia tem 5 milímetros. 5 milímetros. E aqui, gente, eu tenho uma imagem com 440 kMA. Olha como melhorou. 120 kV. Geralmente, gente, utiliza 120 kV nas imagens, certo? Geralmente utiliza 120 kV. Beleza? E aí a gente entra numa área chamada de artefatos. Galera, existem vários tipos de artefatos. Os artefatos são impressões visuais que são impressas na imagem, né, que não existe na realidade no tecido. Não existe. É meio que algo fora do normal. Tá? É importante conhecer para não ser confundido com doença. Muito importante. Certo? Por exemplo, o movimento do paciente é muito constante aparecer esse tipo de artefato. Corpo estranho também, como, por exemplo, um metal, né? Uma bala. Tá? Então, vamos se ligar em artefato. Gente, existem alguns, eu coloquei esses 5 aqui para vocês verem, e tem uns que vão ser mais importantes que outros, tá? Por exemplo, em endurecimento de feixe, strike, movimento, anel ou alvo. E aí, vamos lá, endurecimento de feixe. Gente, quando acontece endurecimento de feixe, galera, é quando o osso geralmente é muito duro. O osso é muito duro, tá? E quando o osso é muito duro, é preciso uma pressão muito grande da radiação passar, né? Então, exemplo de osso duro, osso duro é osso denso, né? É o osso do ouvido, ó. Aqui, ó. O osso é muito duro, gente. Duro pra cacete aqui, ó. Duro pra cacete. E aí, existe falha. Quando acontece isso, existe falha, de fato. Né? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma imagem coronal do ouvido, né? Da mastoide. É algo que não é tão fácil de se ver, né? É o exame do ouvido, porque é complicado pra caramba. É complicado pra caramba. E então, vocês vão ver aqui, ó. Por exemplo, esses tracinhos aqui que estão na imagem, ó, é justamente causado pelo endurecimento do feixe. Então, ele tem uma região dura. O crânio também, ó, aqui na testa, bem no frontal aqui, ó, o osso é duro pra caramba. Então, ó, vejam aqui, ó, esses tracinhos aqui que vocês estão vendo são chamados de artefatos de endurecimento do feixe, tá? Também aqui, ó,
osso da cabeça duro pra caramba. Tracinho, um montão de tracinho, endurecimento de feixe. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui bem na crista, ó, frontal aqui, ó. Também tem um pouquinho de tracinho, mas enfim, não mostra tanto. Mas está em parar um pouquinho e ver, vai ver duas falhinhas aqui para o lado. Que isso aí não altera muito na imagem, certo? Nesse caso aí não, mas nesse aqui sim. Esse aqui, sim. Esse aqui é chamado de artefato de metal. Metal, estrela ou strike é o artefato que mais acontece juntamente com o artefato de movimento. São artefatos que meio que atrapalham, de fato, o exame. Por exemplo, esse aí é um paciente que sofreu um tiro na cabeça. A gente chama isso de PAF, perfuração por arma de fogo. PAF, perfuração por arma de fogo. Isso é uma bala na cabeça do paciente. Então, o artefato de strike, estrela ou metal, artefato de metal, ele emite prolongamentos assim que são estilo estrelas, né? Então isso atrapalha muito na visualização das imagens. Então outro tipo de imagem é essa aqui da esquerda, uma bala também que está na coluna, né? Então, ó, com ferramentas de melhoramento de imagem, diminuiu o artefato aqui, mas não tirou. Aqui, ó, outro PAB. A bala entrou aqui, ó, no frontal e ficou alojada dentro do crânio, formando artefatos. Paciente que tem algum tipo de marca-passo, paciente que tem algum clipe de aneurisma, paciente que fez reação de estômago que tem um clipezinho lá também, no anel. Então, tudo isso fica com artefato de estrela. Amálgama, o que é isso, professor? Amálgama é a obturação. Então, olha aqui, ó, no escanograma. A obturação aqui do dedo do paciente. Quando a radiação passa em tomografia, acontece esse artefato chamado artefato de metal. Aqui, ó, mais um tiro. Aqui são amálgamas, né? Restaurações. Aqui é cânula, é uma cânulazinha para drenar. Aí mais um tiro, é um artefato de metal. E aí é chamado de artefato de movimento. Então isso aí é quando o paciente mexe. Quando é que ele vai mexer? Galera, ele vai mexer quando ele não vai ficar. Ele vai mexer quando ele está desorientado, na verdade. Ou quando ele não consegue segurar a respiração do tempo que é necessário. E vai mexer e a imagem vai ficar muito ruim, vai ficar uma porcaria demais, certo? Então, existe muito artefato de movimento. Simulação de lesões e tal. Aqui está apresentando duas tábuas ósseas, aqui, ó. Uma tábua óssea, outra tábua óssea. Uma sobreposta à outra. Então, isso aí não dá para laudar, não dá para ser visualizado. Olha só essa imagem aqui no 3D, ó. Isso aqui é o 3D. Então, esse 3D aí, ó, ele foi justamente quando o paciente fez assim, ó. E aí a imagem ficou toda retorcida. Olha só o erro de diagnóstico que pode acontecer. Galera, essa imagem aqui parece muito com uma hemorragia. Uma hemorragia intracraniana aqui, ó. Essa partezinha meio branca. Mas quando a gente troca de janela, a gente põe para ver a imagem de osso, que depois vamos ver isso mais pra frente, ó. Imagem de osso aqui, ó. Imagem de parte mole, imagem de parte óssea. Então, na realidade, vemos que não é sangue fora do vaso, e sim é o movimento. O paciente fez assim. O paciente só fez assim. Aí, acabou com tudo. Olha aí como ficou ó, o 3D. Só fez assim. E o 3D mostrando aí. Mais artefato de movimentos. Artefato de movimento do abdômen. Imagem um pouquinho corrigida. Olha aí, outro que fez isso, só. Existe um artefato chamado de anel.
Artefato de anel, galera, é quando a máquina está descalibrada. Existe o controle de qualidade da máquina, de tomografia, como também outros, ressonância, mamografia, raio-x também. Então, quando ela está descalibrada, ela aparece essas formações na imagem aí, ó. São chamados de anéis, artefatos de anéis, ó. Olha só. Então, acaba que a imagem é mostrada com algo que não realmente tem nela, né? E nesse caso aqui, placenta direta, é artefato chamado de alvo. Alvo. Então, esse tipo de artefato é parecido com o de anel e também é a descalibração da máquina. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos a ver hoje, nesse caso. Hoje, sexta-feira, nossa aula vai ser assim, diferente. E a partir de agora, vocês já podem fazer o mini teste que está na plataforma, certo? Então, fique com Deus, tenha um ótimo final de semana. Um grande abraço do professor Mário.